Eita, chegou. Boa noite, Zé. Tudo bem? José Ronaldo, mais conhecido como Zé. Boa noite, Matheus. Boa noite, pessoal. Demorou, mas nós Tudo chegamos. Estamos aí para a nossa primeira experiência com a live, né? bacana, muito bom. Seja muito bem-vindo, viu, Zé? Pessoal, só para apresentá-los e darmos início, então, aqui é esse nosso bate-papo. Aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Matheus, gestor aqui da Universidade da Farmácia. E hoje, como eu havia aqui dando spoiler antes do Zé entrar na conexão, vamos receber José Ronaldo, mais conhecido como Zé. O Zé é diretor comercial do grupo RM Pharma, com mais de 20 anos de experiência com a gestão comercial em redes de drogarias. Hoje, responsável, né, Zé, por desenvolver projetos e estratégias de compras de medicamentos para mais de 500 drogarias no Brasil todo. Também responsável pelos projetos de OL e PBM com os principais laboratórios do país para os associados da RM Pharma. O Zé vai falar com a gente sobre estratégias para melhorar as condições comerciais, as condições de compras da sua drogaria e ser mais competitivo. Zé, seja muito bem-vindo, fique à vontade, a casa é sua, está aberto aí para você dar as boas-vindas ao pessoal e logo em seguida a gente já começa aqui uma bateria de perguntas para aprender muito com você. Que isso, a gente vai dividir experiências juntos, né? Primeiramente, agradecer você o convite, a atenção, né? Agradecer a todos que estão conosco essa noite aqui. Espero poder contribuir um pouco de conhecimento, de experiência ao longo desses anos todos aí, de forma que a gente possa acrescentar no dia a dia de todo mundo que está conosco aqui e possa ajudar na prosperidade de todos. Bacana, tenho certeza que esse objetivo será cumprido, né? Sua bagagem, experiência, certamente será de grande valia para as pessoas que nos acompanham aqui. E para a gente começar, Zé, vamos lá, aquecendo os motores, vamos dizer assim, né? Para a gente aqui no aquecimento, vamos falar um pouquinho a respeito de planejamento, né? Hoje, com essa abordagem, com um tema bastante sensível, importante, diria eu aqui até essencial para o sucesso de uma drogaria, quando a gente fala de compras, né? Desse departamento comercial. Eu gostaria, nesse primeiro momento, que você fizesse uma abordagem geral, falasse dessa necessidade do planejamento, mas, sobretudo, para que quem está nos acompanhando agora, já no início dessa live, no aquecimento, que nós possamos entender o papel estratégico de uma forma mais abrangente, o papel estratégico do departamento de compras. Qual a relação do departamento de compras, né, dessas condições comerciais com a lucratividade, com a prosperidade, foi o termo que você usou, eu acho super interessante, é o nosso propósito também, né, com a relação, né, desse departamento, dessas estratégias com a prosperidade da drogaria, de uma forma mais abrangente nesse primeiro momento. Não, sem dúvida nenhuma, Matheus, você usou a palavra que define bem o que a gente precisa ter para começar a esboçar um sistema de compra efetivo, de sucesso e que faça diferença. A palavra de ordem é o planejamento, né? Hoje a gente vê aí muitos produtos, muitos laboratórios ofertando, talvez uma quantidade muito grande de SKUs, né? Tem uma série de medicamentos sendo lançado, principalmente da linha de propaganda médica, uma leva muito grande de MIPs, OTC, e a gente precisa, antes de tudo, ter um planejamento efetivo, um planejamento organizado, que nos possibilite enxergar as melhores condições, as melhores ofertas, as melhores oportunidades que vão fazer a diferença lá na frente, né? Sem dúvida nenhuma, planejamento estruturado, a gente ter aí dentro do nosso dia a dia um sistema que faça a gestão, que nos ajude a fazer a gestão disso tudo e que a gente possa ter bem já definido desde o início do mês até o último dia qual planejamento seguir, o que a gente pretende de objetivos comerciais em relação a ele, o que é tangível, se a gente consegue atingir os nossos objetivos de compra, melhorando a rentabilidade, melhorando os descontos de entrada, que vão fazer a diferença lá na frente para ajudar na nossa precificação, né?
E é legal, bacana demais, e é interessante, né, ainda nesse gancho da primeira pergunta, né, quando a gente fala dessa relevância toda, né, se a gente não tem esse planejamento, se a gente não tem as estratégias definidas no departamento de compras, como que eu vou, então, brigar por melhores condições, como que eu vou ir ao mercado, vamos dizer assim, para poder lutar, buscar ali as melhores condições. Então é importante a gente entender esse papel estratégico e quanto isso representa, né, para a prosperidade, para o desenvolvimento, a lucratividade da drogaria. Bom, nesse sentido, Zé, nessa linha ainda que a gente está trazendo inicialmente a respeito do planejamento, vamos falar um pouquinho, porque quem está nos acompanhando agora, quem está nos ouvindo, certamente está lá pensando, nossa, como que eu amplio a minha força de compra, né? Como é que eu desenvolvo as melhores técnicas de negociação, como é que eu estabeleço aqui a estratégia para comprar melhor, ou você falou aí com tanta ênfase, né, desse planejamento, como é que eu elaboro esse planejamento de forma adequada para a minha drogaria? Eu gostaria que você nos orientasse. Então, já nesse primeiro momento, já estamos começando forte, né, Zé? Aqui, porque eu gostaria de algumas orientações suas para que a gente aqui que está te acompanhando, nós estamos aqui com muitas pessoas ao vivo, né, nessa live. Como que eu estruturo o meu planejamento? Um bom planejamento de compras. Ajude-nos a entender as variáveis e os atores, né, os stakeholders envolvidos nesse processo. Sim, vamos lá, Matheus. Então, eu acho que, como dica, né, o primeiro passo é a gente ter dentro do nosso sistema toda a parte de cadastro muito bem atualizada, muito bem definida, porque todo o nosso planejamento de compras envolve 4 grandes departamentos hoje dentro da drogaria, que são os medicamentos propagados, né? Nós temos ali os medicamentos genéricos, os trades e todo o departamento de HB. Mas nada vai conseguir sair do papel se a nossa gestão dentro do sistema que a gente utiliza, o cadastro está desatualizado. Hoje a gente precisa ter um cuidado muito grande dentro do nosso sistema para ele poder nos direcionar dentro dos departamentos que a gente precisa avaliar. Feito esse cadastro, tá ok, tá funcionando, aí a gente já tem que começar a fazer o planejamento dentro dos departamentos que eu citei. Então aí a gente tem algumas particularidades que a gente vai começar a falar. Eu gostaria de falar primeiro pelo departamento de medicamentos propagados, né, e depois a gente vai passar pelos outros 3 grandes departamentos que fazem a diferença do nosso dia a dia. E aí, dentro do tarjado, do medicamento tarjado, dentro do propagado, a gente tem 2 nuances aí que a gente tem que separar muito bem do nosso sistema. Nós temos que separar lá no nosso sistema quais são os produtos que eu vou comprar dentro da condição do distribuidor, que é aquela condição que a gente tem durante o dia a dia, e quais são os medicamentos que sofrem interferência da indústria. Aqueles medicamentos que a gente fala que são OLs, né? Então isso a gente já começa a separar ali para a gente ter uma boa experiência de compra, para a gente não comprar errado, para não atrapalhar a gente na precificação e a gente ter êxito. É importante salientar, até antes de vir para cá, eu atualizei os números com os principais parceiros distribuidores. Hoje, atualmente, 60% a 70% de tudo que a drogaria compra sofre interferência da indústria. Então, é importantíssimo o nosso cadastro estar atualizado, estar departamentalizado, os laboratórios de OL, os produtos de OL, e separado com o que vai para a distribuidora. Porque o risco é muito grande se não tiver atualizado. O que vai acontecer? Eu tenho um produto que sofre interferência da indústria, não está bem alocado no departamento correto, e o que vai acontecer? Eu vou comprar ele de uma condição pior, uma condição ruim que eu poderia estar comprando melhor da indústria. Então, isso aí já começa a definir o sucesso nosso dentro do que a gente propõe, dentro do que a gente vai falar aqui hoje, que é a condição comercial, as melhores experiências para a gente dividir com todo mundo, para a gente poder mostrar o tão quanto é importante, que é um grande pilar, que é a nossa compra, né? E pelo que você está falando, Zé, assim, não é simplesmente
opa, eu vou comprar e achar que na pergunta anterior você havia falado do volume, né? Ah, eu vou comprar, eu preciso comprar bastante, eu vou conseguir comprar bem. Antes mesmo de começar o planejamento, eu preciso organizar a minha loja, eu preciso organizar o meu estoque, eu preciso organizar aquilo que eu vou trabalhar para então iniciar um planejamento. É bem isso, não? Como é que é essa? É definir antes a estrutura, né, para não correr risco de comprar produto errado. E aí eu vou citar mais um exemplo, que a gente tem um projeto rodando muito bem aqui dentro da empresa, e em contato com o gerente que nos atende aqui, ele nos disse que o laboratório hoje, ele busca redes, busca parceiros que vão comprar dentro da OL. Para ele, não é importante a drogaria ter um medicamento, mas comprando fora da OL. E aí ele começa a ser mais seletivo dentro do painel de clientes dele. Porque o que acontece isso? Quando o associado, quando a loja compra errado, ela automaticamente vai pagar mais caro. Pagando mais caro, o que vai acontecer com ela? A chance dela vender o produto já se torna mais difícil. Então, a Uhum. gente tem que ter esse cuidado no cadastro. Voltando a falar sobre um pouco de cadastro, então a gente tem que ter outro cuidado muito grande, muito especial em relação aos medicamentos genéricos, aos medicamentos trade, né, que muitos aí conhecem como similares, porque hoje o que a gente tem visto? Existem muitos medicamentos que eles estão se tornando formadores de opinião. E aí, como Uhum. que eu vou comprar esses medicamentos formadores de opinião? Então, a gente já tem que separar aquilo ali dentro do sistema também e ter uma experiência de compra diferente, ter um planejamento de compra diferente. Né? A mesma coisa para fralda, para leite. Então, nós temos que ter um planejamento diferente, de formas que a gente vai conseguir juntar a nossa demanda, o nosso volume ali mensal e tentar negociar isso junto aos principais parceiros, né? Importante, tá, Ótimo. Matheus? Muita gente acha que para poder comprar bem tem que ter volume alto. Não, gente, isso aí é um tabu e a gente tem que acabar com isso aí dentro do nosso dia a dia. É importante ter o volume alto? É muito importante. Mas se Uhum. a gente tem um planejamento, a gente vai conseguir comprar muito bem, de forma que a gente aplica uma precificação, né, É, ajustada e a gente vai conseguir sair com um resultado positivo. uma coisa associada à outra, né? Às vezes eu preciso, o volume, é claro, influencia, mas se eu tiver só o volume sem um planejamento, eu vou deixar condições interessantes para trás, né? Se eu consigo amarrar esse ciclo, ter volume, ter planejamento, ter a organização que você falou aqui, é, certamente a gente terá essas melhores condições, que é o objetivo da gente apresentar hoje. E aí você falou algumas coisas que me chamam bastante atenção, Zé, que eu acho que é importante nós aprofundarmos. Dado o perfil da Universidade da Farmácia, né, nós estamos aqui com atuação a nível Brasil, esperando e buscando, levando informação para as 80 mil drogarias do país todo, e grande parte delas a gente sabe que são as drogarias independentes. E quando você mencionou aí o OL, falou que o próprio laboratório se posiciona, não que ele deixa de vender, mas ele prefere vender para quem está nesse grupo. A gente vai ter hoje aqui ainda uma sessão, vamos dizer aqui, uma das indagações, para entender melhor esses desafios. Mas antes da gente entrar nessa indagação, Zé, eu queria colocar um negócio aqui. A gente foi fazendo o levantamento, recebemos algumas perguntas prévias para esse bate-papo sobre a análise do mercado. Né? Beleza, eu estou comprando, eu sou independente, estou comprando aqui de forma individualizada, mas muitas das vezes esse independente está ali amarrado, preso a um fornecedor parceiro e não está conseguindo ser competitivo no mercado porque viu o concorrente colocar um preço mais baixo e ele quer abaixar, mas não tem margem para isso, uma dificuldade danada nesse sentido. E você, com 20 anos de experiência, qual que é a dica que você tem pra gente na hora de fazer essa análise do mercado, de escolher um parceiro? Olha, esse aqui vale estreitar o relacionamento, eu tenho que ter um parceiro só, eu preciso desenvolver uma rede, mas como que eu fidelizo, né, esse fornecedor? A gente fala de fidelizar clientes, né? Mas como que eu consigo me aproximar, ter um bom relacionamento com esse fornecedor e conseguir condições adequadas? Fala pra gente dessa análise, Zé. Hoje, Matheus, a gente vê o desenho da indústria e da distribuição muito bem definido. Então, são praticamente quatro grandes players, quatro grandes categorias de drogarias. Então, nós temos ali as grandes redes, né, que pertencem
tem uma instituição própria. Nós temos também as médias redes, da qual fazem parte, são grupos de drogarias com mais de 5 CNPJs alocados dentro da mesma raiz. Nós temos o canal associativismo, o canal de redes associativismo, e tem o canal independente. Então, esses são os 4 grandes grupos hoje, né, que já estão muito bem definidos pela indústria, e existe aí uma dificuldade muito grande da indústria chegar no canal independente. Se a gente for botar pegar os números, hoje o canal independente, das 80 mil drogarias, são em torno de 45 a 50 mil CNPJs. Né? E a indústria hoje ela não tem braço para chegar nisso aí. Então a gente vai citar um exemplo aqui de um grande laboratório de OTC do país, talvez seja o maior, né? E na onde que ele já definiu no plano de negócio dele para os próximos 5 anos, que cada representante dele vai ter 80 CNPJs. E ele tem, no máximo, entre 100 e 120 representantes. Então, a gente tem que fazer uma conta básica aí que vai ficar muita gente sem atendimento. Né? Então, a primeira lição disso aí é o seguinte, a distribuidora tem um limite, a gente tem que entender isso, até em que ponto que é saudável eu apertar a distribuição, até que ponto é saudável tentar espremer ele, arrancar o máximo de desconto, e até que ponto que vai fazer a diferença no meu negócio. Haja que hoje os principais laboratórios, todos já têm seu projeto o projeto de PM, né? Então a gente precisa entender que a distribuição ela é um parceiro, mas na onde que a gente tem que tentar rentabilizar o nosso negócio tá envolvido dentro dos principais projetos de OL que a indústria tem disponibilizado aí para os clientes, entendeu? Ah, muito bacana, legal. E aí eu vou pegar aqui, ó, a gente já vem recebendo perguntas aqui, Zé. Vou até aproveitar o gancho. O Rafael Fávaro já deixou uma pergunta aqui pra gente sobre OL, nós estamos falando. E antes de lançar a pergunta, eu quero aproveitar aqui a deixa, estamos quase na metade aqui da nossa live já. Pessoal que está chegando agora, que está nos acompanhando, entrou ao vivo. Hoje nós estamos recebendo o José Ronaldo, da RM Pharma, diretor comercial da RM Pharma, e está falando conosco sobre as estratégias para melhorar as condições comerciais da sua drogaria e ser mais competitivo. Então nós já falamos aqui de uma abordagem mais geral, a importância estratégica, né, da gestão comercial, da gestão de compras dentro de uma drogaria. Nós já falamos aí também a questão da estruturação de um bom planejamento, e agora o Zé estava acabando aqui de responder a questão sobre a análise de mercados, fornecedores, esse relacionamento. Então está super interessante o bate-papo, você que está chegando à Universidade da Farmácia, está compartilhando conteúdo de relevância, de qualidade, conteúdo e informação para a sua prosperidade, tá? Então, fique à vontade para fazer perguntas, lance aí, a nossa equipe está toda de plantão, está toda a postos aí para poder atender os seus questionamentos, e nós certamente lançaremos alguns deles aqui para o Zé Ronaldo, aproveitando da experiência dele, da bagagem dele, para a gente aprender ainda muito mais. Me ajudem, por favor, vocês que estão acompanhando a nossa live nessa condução, vamos extrair o máximo aqui do Zé Ronaldo nesse bate-papo. O Rafael Fávaro, Zé, eu estou até aqui do lado acompanhando, ele pergunta o seguinte: como posso iniciar as minhas operações, as minhas compras por OL? Onde busco conhecimento para isso? Entendi. Rafael, esse aí é o grande desafio do cliente que está dentro do segmento de independentes, né? Conforme eu citei há pouco, hoje o braço da indústria, ele é um braço curto. Muitos laboratórios já enxugaram o seu painel. A gente vê aí uma movimentação, uma tendência que tem para esse ano de 2020, 2021, ter um painel mais enxuto. A grande diferença é a capacidade que você tem dentro da tua cidade, tá? De buscar, de ter um volume de forma que consiga mostrar isso para a indústria. Tá? E aí, o segundo passo é justamente esse. Se você está dentro de uma rede ou se você não está dentro de uma rede, qual que é a capacidade dessa rede tem de parceria com a indústria? Quantos projetos
de parceria com essa rede tem. Então a gente vê aí um número grande, né, e a gente tem por experiência própria aqui, a gente podemos dizer, né, Matheus, que a gente é expert em ser parceiro da indústria, de ter todos os projetos da indústria, todas as OLs rodando aqui conosco aqui, para a gente poder levar prosperidade, levar melhores condições para todos vocês aí, de forma que o medicamento chega mais barato, garanta para vocês a competitividade e também a lucratividade. Que é muito fácil a gente falar que tem que comprar barato e vender barato e não garantir a lucratividade. Isso aí é muito fácil, mas o desafio é justamente esse. Aí a gente consegue ter uma clareza muito grande nas decisões de parceria com a indústria, com a distribuição, e é um grande desafio, Rafael, sem dúvida nenhuma. A lição que tem é o seguinte: fazer o dever de casa bem feito, né? Saber até que ponto a distribuidora ela é parceira, ela vai entrar nesse jogo, e qual que é o ponto que você tem que buscar os projetos de OL. E aí, para você buscar os projetos de OL, logicamente você tem que estar alocado dentro de um grupo que tem uma capacidade de negociação forte, que seja respeitador das parcerias, que seja parceiro da indústria, para poder gerar credibilidade e ter a loja dentro desse grupo aí. Bacana, e olha, obrigado, Rafael, pela pergunta, tá vendo só? Isso nos ajuda bastante aqui com perspectivas que fazem sentido para vocês, né? Sempre quando a gente pensa um conteúdo aqui na Universidade da Farmácia, né, os nossos convidados são sempre trazidos, são sempre chamados, convidados, na verdade, para que tragam conteúdo que faça sentido a quem nos acompanha, quem está aqui conosco nessas lives. Então, obrigado, Rafael, pelo questionamento, pela pergunta. Isso é bastante válido para nós. E todos os outros que estão online, que queiram acompanhar, podem aí fazer pergunta. Eu só peço que coloquem o nome e a cidade de onde estão acessando, né, para que a gente possa aqui identificá-los também e lançar as respostas, dar as respostas que vocês procuram. Podem ir colocando no nosso chat e que possivelmente dentro do tempo, do cronograma aqui, a gente vai responder ainda nesta noite. Zé, vou aproveitar aqui a pergunta do Rafael e vamos trazer para um contexto do independente, né? Você falou que esse comprador, essa drogaria, ela precisa se mostrar relevante para a indústria, que a indústria tem um braço curto, né? E aí vamos imaginar aqui, imaginar não, né? A gente sabe que comprar sozinho é um desafio gigante, né? Representar, ter essa relevância para a indústria é um desafio gigante. E você falou dessa necessidade de planejamento, que o independente compra sozinho, às vezes não tem muita condição de aumentar o volume, não tem poder de negociação. Como é que você vive muito, tem um relacionamento muito aberto, tanto com a indústria quanto com a distribuição, conhece a fundo de outros carnavais, o independente também. Como é que o mercado enxerga esse dependente, né, quando ele atua de forma individualizada? Quais os desafios aí para a drogaria independente? Quais são os gargalos que ela encontrará se ela adotar uma estratégia individualizada? E aí, lógico que depois a gente vai desmembrar isso em outras estratégias, mas o cara que quer fazer sozinho, certamente ele vai ter alguns entraves, algumas dificuldades. Como é que o mercado enxerga isso? Quais são essas dificuldades? Hoje, Matheus, pelo que a gente conversa muito, reuniões aí diárias com a indústria e com a distribuição, o canal independente ele sofre muito. Por que ele sofre muito? Por falta de ferramentas adequadas, né? Não basta só comprar bem, não basta só comprar barato, né? Eu como drogaria independente, eu tenho conhecimento do mercado que eu estou inserido, eu sei qual que é o mix de produto que vende dentro da região que eu atuo, né? São perguntas que a gente tem que fazer para dentro do nosso negócio, principalmente do independente. Quais são as ferramentas de precificação que eu trabalho que consiga fidelizar o meu cliente? Então, isso é uma dúvida nossa, do nosso dia a dia e principalmente da indústria e da distribuição, que é muito a indagação deles é muito clara para a gente. O que adianta eu dar desconto para determinado grupo de drogarias se eles não têm uma resposta para me dar? Adianta eu abaixar o preço do meu medicamento para ele?
né? Então, são coisas que eles têm muita preocupação. Porque o que acontece? A gente vê, no canal independente principalmente, uma falta de precificação, uma falta de mix alinhado. E aí a gente começa a olhar para dentro, fazer algumas reflexões, e aí a gente começa a entender o lado da indústria da distribuição. Opa, se o cara não tem um conhecimento, se a drogaria não tem o conhecimento do mix de mercado, do mercado que ela está inserida, o cara está comprando, está me apertando. De que forma que ele vai fazer a venda dessa mercadoria? De que forma que ele vai vender essa mercadoria? Principalmente os laboratórios, que eu costumo falar é o seguinte: o laboratório, ele é o dono do jogo, gente. Ele é o dono do jogo, ele que é o dono do produto. Então, ele que põe a regra para quem que ele quer vender, de que forma que ele quer vender, qual o desconto que ele quer vender. Entendeu? Então, os laboratórios hoje, eles estão muito preocupados. Né? Estão muito preocupados. Então, o que eles fazem? Eles já têm um conhecimento de mercado muito maior do que o nosso. E para ele chegar no independente, entender o mercado do dependente hoje, é um desafio muito grande. Falta braço, falta equipe, e na onde que a gente entra muito bem ajustado nisso aí. Legal. Aí você fala, né, da falta de braço para o laboratório, enfim, para a indústria alcançar esse independente. Eu queria fazer aqui uma reflexão no caminho inverso até, né? Certamente você acompanhar todo esse mercado, todas as boas condições, todas as ofertas, demanda também estrutura interna, né? Você, por exemplo, hoje como diretor comercial, certamente você tem uma equipe contigo que está ali buscando essas condições o tempo todo. E o independente, né, por mais que ele tenha um comprador próprio, às vezes não tem gente, tanta gente, tantas pessoas dedicadas a essa finalidade. Isso ainda é um gargalo ou isso chega mastigado, chega fácil para o pessoal da drogaria, o pessoal que quer comprar, Zé? Ou tem que ir minerando essas condições para achar o que é melhor naquele momento? Tudo envolve planejamento, Matheus. Então, e aí o que a gente tem que falar, reforçar sobre o planejamento de compras? Né? Você tem que ter uma agenda, a drogaria hoje ela tem que ter uma agenda de todos os projetos que ela está inserido. Então ela tem que saber na primeira semana o que ela tem que comprar, na segunda semana o que ela tem que comprar, na terceira e na quarta. E aí vale como dica, gente, é muito importante a gente ter isso em mente. Sempre a segunda quinzena é mais propícia para fechar bons negócios. Hoje a gente vê uma dificuldade muito grande em relação a seguir esse planejamento de compra. A gente nota aí na última semana muitas distribuidoras fazendo campanhas de fechamento, muitos laboratórios fazendo promoções de fechamento, né? E naquela última semana a drogaria não está com planejamento ajustado para poder aproveitar essas oportunidades. E aí acaba passando batido, acaba deixando de aproveitar essas oportunidades de fechamento, passa o fechamento do mês na primeira semana, na onde que a gente não tem uma ação efetiva de preço e a drogaria está ali comprando. Então, como uma dica imprescindível, a primeira, a segunda semana, principalmente para medicamentos, é uma semana morna. Então, a gente tem que ter esse planejamento já voltado, né, para a segunda quinzena, de forma que a gente consiga comprar melhor, de forma que a gente consiga baratear e a gente tenha uma precificação mais efetiva. Conforme eu falei, não adianta a gente comprar bem se a gente não saber vender bem. Qual que é a tática que eu tenho? Eu estou apertando a indústria, eu estou apertando a distribuição, mas o que eu me proponho a fazer na venda para o meu consumidor? Eu tenho alguma ação efetiva de fidelização? Então esse é o grande desafio da indústria, principalmente a indústria. A distribuição não, a distribuição ela está ali para fazer o papel dela, que é distribuir. Mas a indústria ela é muito preocupada com isso. Citando um grande exemplo, ontem a gente começamos com um projeto, não, a gente já tem um projeto estabelecido com uma multinacional, né? E ontem ela fez para a gente uma rebaixa de preço. E aí já está muito claro, esse produto que a gente está comprando com uma condição comercial muito acima da média, a gente já tem uma régua de preço também já definida. E, inclusive, as nossas lojas vão sofrer auditorias.
Justamente porque a indústria confia no nosso projeto, ela nos dá os descontos, mas ela precisa auditar se realmente está passando esse Uhum. desconto para o consumidor final. Por que Uma disso? contra... Pode ir lá, Porque desculpa. a equipe dela de propaganda já tem ali uma relação de todas as redes que tem o acordo com o laboratório, que já tem o preço definido e que ele pode falar com o médico, para o médico prescrever o medicamento dele, mandar lá na drogaria que o preço vai ser respeitado. Isso a indústria ela não consegue enxergar com clareza do independente. Logicamente, toda regra tem a sua exceção. Sim, a gente tem vários casos de independentes espalhados aí no Brasil que são cases de sucesso. Mas a incidência é muito pouca. Entendeu, Matheus? Essa é a Uhum. dificuldade É, que estão basicamente o que você está nos falando que existe uma contrapartida, né, para a movimentação do mercado. Certamente essa indústria quer que o produto dela chegue no cliente final é, enfim, de uma melhor condição possível. Bacana. Inclusive tem aqui a pergunta da Nobre Popular, né, tá como nome de empresa. De certa forma você já mencionou aí nessa resposta que você vinha falando, mas as OLs atrativas obedecem a um padrão de datas dentro do mês? Começo do mês, final do mês, existe um padrão ou é variável essa compra, Zé? Aí, ó, a galera tá começando a apertar, hein, Zé? tá começando. Sim, respondendo a pergunta aí do amigo, né, ou da amiga, existe um padrão, tá? Vários laboratórios, eles têm uma OL padrão, um desconto padrão, né, e tem uma semana nervosa, que é a semana nervosa de desconto. Né? Então a gente tem um exemplo de um laboratório especializado em saúde feminina e produtos para saúde feminina, que eles têm uma OL padrão durante o mês, e naquela semana é a semana nervosa, que o cara tá ali para vender, para fazer o volume dele, para entregar a cota. Então a gente tem que ter o planejamento muito bem estruturado para poder atender. Porque de repente ele faz uma ação de preço na terceira, quarta semana, a gente já não tem recurso, já não tem fluxo de caixa, a gente perde a oportunidade e o que é pior, se a gente tiver um concorrente inserido no contexto dessa mesma OL, o cara está comprando mais barato, vai fazer a rebaixa de preço e a gente vai ficar conversando sozinho com o produto parado na prateleira, né? Mais um reforço para a gente falar o quanto é importante essa temática, né, para a prosperidade da drogaria. Até tem um comentário aqui, né, no nosso chat: comprar bem para vender bem. Então é bem nesse sentido, tem que estar atento a todas as oportunidades. Aí tem Isso. ainda uma pergunta da Flávia de Castanhal, Zé. Ela fala o seguinte aqui, pergunta o seguinte: o que você acha de fazer pedido todos os dias com um caderno de falta, do balcão? Flávio, é tudo aquilo que a gente falou. No começo, para a gente poder fazer nosso planejamento bem feito, a gente tem que ter um sistema muito bom, um sistema eficaz, que nos dá gestão. Né? Feito isso, é o segundo passo. Qual que é o mix de produto que eu tenho que ter na minha drogaria? Qual que é a análise que eu tenho? Eu tenho alguma análise que me mostra quais são os produtos? Feito isso, todo o sistema de compra, a gente já tem que estar trabalhando dentro do software da gestão da drogaria. E aí a gente começa a nos organizar. Eu acho que, apesar que ainda tem muito disso, a gente vê o caderninho de falta ali no balcão, né? Mas a gente já tem que pular essa página. Já é uma página passada, né? E o sistema, o software da drogaria, eles existem para nos auxiliar. E aí toda essa gestão tem que passar pelo sistema, tá? Não discrimino, mas é já um módulo em desuso. Vamos trabalhar aí já com a força do sistema, tem ótimos sistemas aí. Hoje a gente trabalha com alguns sistemas, principalmente são referências aí no país, né? Que nos possibilitam fazer uma gestão muito mais é só o que eu vendi, o que eu preciso comprar. Né? Então, a gente precisa evoluir, a gente precisa virar essa página. Né? Certo. Ô Zé, vou dar sequência aqui da seguinte forma, né? Nós falamos
do cenário de compras, da necessidade estratégica de compras, de como estruturar ali um planejamento. Você já trouxe alguns insights para nós. Depois nós falamos da análise dos fornecedores, desse relacionamento, da dificuldade do independente, né? E agora eu queria que você falasse um pouquinho da sua realidade, né? Hoje você compra para uma rede, né? Você tem aí certamente fazendo negociações para mais de 500 drogarias, você tem condições comerciais bastante agressivas. A gente entendeu a dificuldade, o enfrentamento, a dificuldade do independente, o acesso que você tem, o relacionamento que você tem hoje com a indústria, negociando através, né, pela RM aí, com grandes fornecedores, oportuniza certamente bons negócios, né? Então, para que quem está nos acompanhando aqui, quem está assistindo essa live, entenda os desafios do independente e entenda também os desafios e oportunidades também de quem está dentro de uma rede, quem está comprando junto, quem tem aí esses braços, essa estrutura para analisar, para buscar mercado, para fazer esse planejamento de forma bem estruturada. Eu queria que você contasse um pouquinho do seu dia a dia, basicamente, né? De como que é isso agora, no contexto do independente, agora no contexto de rede. Quais as diferenças? Como é que é isso, Zé? Conta para nós um pouco da sua experiência aí. Hoje, Matheus, a gente tem uma equipe fantástica, cara. A RM, né? Ela é pela equipe que ela tem, os profissionais, o quanto são enganjados em trabalhar pelo nosso propósito, que é garantir a prosperidade dos nossos associados. E aí, dentro disso, nos possibilita ter várias ferramentas. Igual eu falei, a gente consegue enxergar quais são os produtos que vendem dentro de uma determinada região, né? A gente consegue enxergar quais são os itens de curva A, quais são os itens de curva B, o que já não está fazendo mais sentido comprar, né? Então a gente tem uma outra ferramenta que a gente consegue fazer um comparativo de condição comercial, que isso para a gente é muito importante. A gente está em 15 estados, são mais de 500 lojas, então a gente precisa ter uma assertividade na ação comercial. Logicamente que a gente não vai acertar 100%, mas a gente tem indicadores, a gente tem ferramentas que possibilita a gente buscar as melhores ofertas, buscar as melhores negociações. A gente consegue enxergar dentro do nosso potencial quem são os principais produtos, quais são os principais produtos, na onde que a gente tem que ir brigar pelo preço, brigar pela parceria, né? Quais são os principais laboratórios que estão se destacando, que estão crescendo, que estão caindo. A gente consegue enxergar quais são os medicamentos de propaganda que estão tendo uma evidência, que está tendo um destoamento comercial, que são aqueles itens que a gente vê que tem um desconto diferenciado. Então isso tudo a gente junta como um quebra-cabeça, monta e a gente toma as decisões que a gente precisa. Nada aqui é achismo, nada aqui é achismo. Tudo a gente usa números, dados, estatísticas, tudo aqui a gente toma decisões embasadas em evidências. Tá? Então é preciso, conforme eu falei, são 15 estados, são 15 tributações diferentes, são 15 formas de calcular imposto diferente. Na média, são pelo menos 5 ou 6 fornecedores, né, para cada estado, cada um com uma característica diferente. Então a gente precisa ter realmente embasado em números, em fatos, para a gente poder tomar as decisões. Feito isso, o que a gente faz? A gente já tem o nosso plano de ação, a gente já sabe quais são os produtos que a gente precisa trazer uma condição forte para dentro da rede, quais são os laboratórios que ainda não estão aqui dentro, que são poucos, graças à competência dessa equipe, né, que nos dá a ferramenta para a gente poder trazer projetos de OL para dentro e façam a diferença para o nosso associado aí cada vez mais. Bacana. E ainda tem, né, questões dos PBMs, né, Zé? Você, narrando aqui o seu currículo, a gente sabe que você é um especialista nisso, a RM também trabalha bastante
Então, ainda isso gera também competitividade na compra? Como é que é? Não, sem dúvida, sem dúvida. E esse aí é um segmento, é um nicho de mercado que gera muito questionamento. Talvez hoje dentro do comercial é o que nos dá mais indagações, que nos geram mais desconforto, porque tem uma tendência, está tendo uma tendência de achatamento, de corte de painel. Então, só para ilustrar o cenário que a gente vive hoje. A gente tem três grandes corporações que elas detêm 100% do negócio de PBM no Brasil. Né? E uma está passando por uma transformação muito grande, que a gente está vendo aí no nosso dia a dia. Né? E o que a gente precisa, cara? A gente precisa, nós, como RM, a gente precisa estar linkado diariamente, de manhã à tarde à noite, buscando a parceria, buscando as novidades que esses três players têm para nos oferecer. Né? Então, o que a gente faz? A gente hoje tem uma rotina de trabalho. Quando a loja entra aqui dentro da rede, a gente já enumera quais são os projetos que ela tem, quais são os que faltam e a gente já começa imediatamente a fazer o credenciamento. Lógico, tudo tem um tempo, existe um painel, né? Existe vagas, a gente tem visto aí cada vez mais uma redução de painel, mas isso tudo que a indústria, a gente vê que ela tem feito essa redução embasada em números. Né? A gente nota que o segmento farmacêutico, principalmente o independente, ainda tem muita dificuldade em administrar a PBM. Né? A gente nota que ainda muitas lojas não se preocupam para isso, mas a gente já tem que começar a prestar atenção. Quando a loja entra aqui, a gente já fala muito sobre o PBM e a importância de estar credenciado em todos os projetos. Hoje, com muita competência, a gente possibilita a inclusão de todos os nossos associados em todos os projetos de OL que existem. É importante ressaltar que existem indústrias que têm que respeitar o painel, tem um número de vagas limitado, tem aberturas, janelas, né? Tem janelas para inclusão e exclusões, mas a gente tem acesso a todos eles e a gente consegue, com sucesso, fazer a inclusão de todas as lojas. Bacana, estão recebendo elogio aí já no chat também, viu, Zé? Ó, categórico. Coisa boa. Vamos só para a gente encaminhando aqui, nós estamos a 15 minutos do final, o Instagram nos limita aqui a 59 minutos de bate-papo, então são pílulas de conhecimento. E aí, diante disso tudo que a gente está falamos do cenário independente, falamos de uma realidade, de uma rede forte, estruturada, que faz o planejamento, como você tem trazido aí de indicações. E aí, Zé, para a gente arrematar, eu tenho algumas perguntas aqui dos nossos... Vamos lá. Do pessoal que está participando aqui, mas antes da gente entrar na pergunta, eu gostaria que você traçasse aí essa questão, né? A gente vinha discutindo de lucratividade, de manter a competitividade, algumas possibilidades, né? Que o lojista, que a drogaria precisa estar atenta. Eu vi o meu concorrente baixando o preço, eu quero manter a minha lucratividade, mas como é que trabalho isso? Essa relação da compra com a possibilidade de manter uma certa lucratividade, mas ainda assim brigando competindo, né, de uma forma bastante eficiente no mercado, que é muito acirrado. Como é que é isso? Assim, só para a gente arrematar então esse fluxo. Falei de planejamento, falamos de cenário, de estratégia, de análise, do independente, da rede, para a gente arrematar a relação disso tudo com a lucratividade e com a competitividade da drogaria. Matheus, aí fica muito claro o cenário que a gente estava há 5 anos atrás e o cenário que a gente está hoje. Hoje, há 5 anos atrás, principalmente falando de genérico e de trade, a gente comprava muito diferente do que a gente compra hoje. Antigamente, se fechava parceria com os laboratórios em cima do desconto concedido de AZ. Então o laboratório dava 70%, dava 75%, dava 80%, e as drogarias elas fechavam o negócio hoje em cima do percentual de desconto que era oferecido.
Hoje não. Hoje a gente nota aí, nos últimos de 4 anos para cá, hoje a gente tem a necessidade, principalmente em genérico e trade, de comprar molécula a molécula. Isso é um comportamento de compra diferente, que muita gente ainda não consegue se identificar com esse comportamento, com essa postura e com a necessidade de trazer, de implantar isso para o seu negócio. É um desafio. A gente vive hoje num momento delicado em se falando comprar por molécula, porque existe uma escassez de substâncias, né, devido ao Covid-19. A China e a Índia que representam praticamente 100% dos insumos farmacêuticos que a gente tem aqui no país vem de lá, e devido a esse cenário, acabou-se dificultando o acesso. E com essa dificuldade no acesso, acabou-se a indústria também elevando o custo dela. Então, o que a gente nota hoje? A indústria comprava com dólar balizado ali em torno de R$4 e hoje já beirou 6. Além do dólar ter elevado, que é o custo, né, da matéria-prima, existe a dificuldade de transporte também. A gente tem um exemplo aí, a gente viu várias lives aí nesse período, um presidente de laboratório falando que o custo da matéria-prima para chegar aqui no Brasil de navio era 40 centes de dólar. E hoje ele está mandando de avião e passou para $14 o quilo da matéria-prima. Uhum. E aí o que acontece? Esse ajuste de preço por molécula hoje é diário. Mas, Ronaldo, qual que é a tendência daqui 1 mês, daqui 60 dias? Gente, não existe tendência para daqui 30 dias. Hoje é uma batalha diária. A gente não pode afirmar o que vai acontecer amanhã. Então a gente tem mais que uma vez aí mais uma vez a representação do desafio para o lojista, né? A drogaria que compra. Aqui tem até perguntas, eu vou lançar para você falando, né? Olha, já vou até pegar o gancho porque cabe essa pergunta aqui agora, né? Opa, deixa eu só achar aqui vocês acham, existe frequência ideal de compra? Essa é a pergunta, Zé. Tô meio aqui, eu olhar a distância aqui, a vista embaralha um pouquinho. Existe uma frequência ideal de compra? Por isso que você está narrando essa questão que você acabou de narrar. Se eu perco o time ali, eu vou pagar mais caro, vou perder competitividade. É isso que a gente está falando, né? Esse é o ponto que a gente quer chegar aqui nessa live. Se você não compra bem, se você não tem o seu planejamento estruturado, não consegue boas condições, brigar ali no mercado vai ser muito difícil, né? Lutando para manter a sua margem ali, a margem do seu negócio. E aí tem essa pergunta aqui para você, Zé, dos nossos participantes. Existe uma frequência ideal de compra? Sim, existe uma frequência e ela precisa ser respeitada. Porque se ela não for respeitada, com certeza a gente não vai comprar bem. Então é aquilo que eu falei. Principalmente, vamos voltar lá para o início da nossa live, para a gente citar o exemplo do medicamento propagado. O medicamento propagado, que ele não sofre interferência da indústria, que é aquele que eu compro diariamente, o próprio nome já fala, é uma compra diária. Agora, o medicamento que sofre interferência da indústria, eu preciso me programar para poder comprá-lo. Então, a gente sempre recomenda tudo que é projeto de OL, dentro das possibilidades, que a drogaria trabalha com uma projeção, com um estoque na prateleira de pelo menos 20 dias. Por que isso? Para evitar ruptura e para evitar que ele compra errado. Né? E acontece muito, tá, Matheus? A incidência. A drogaria ela não compra um projeto de OL com a demanda ajustada corretamente. Durante o ciclo que ela está ali, o medicamento falta, ela não consegue passar para a indústria, porque a indústria exige um mínimo de faturamento e ela tem que comprar mais caro da distribuidora. Então, a principal dica em relação ao medicamento propagado é essa. O que é diário não sofre referência da indústria. Esse, a gente precisa tentar comprar ele diariamente para evitar ruptura e também evitar a famosa pancada. Vou ter que comprar uma pancada aqui, prejudicar o fluxo de caixa, prejudicar lá na frente, a gente não sabe como que vai fazer para pagar, né? E
isso é uma dificuldade muito grande. No caso do medicamento genérico, do medicamento trade, a dica valiosa do dia, da noite, se pode dizer assim, é sempre tentar negociar na segunda quinzena. Por quê? É o momento que os distribuidores eles estão com o objetivo já definido o que eles precisam fazer. A indústria também, ela já sabe o que ela precisa chegar, né, na onde que ela precisa chegar, e ela está mais suscetível a bons negócios. É o momento que eles concedem os adicionais, é o momento que ele concede o prazo extra e que a gente tem que aproveitar a oportunidade. Se vale uma lição, gente, gostaria que todos tivessem muita atenção. Primeira quinzena, só reposição do básico. Segunda quinzena é o momento da gente chamar a indústria, chamar a distribuição e negociar melhor. Só essa aí já valeu a live, Zé. Só essa aí já valeu. Zé, nós estamos aqui a 8 minutos do encerramento. Eu tenho aqui algumas outras perguntas ainda, então um bate-bola bem rapidinho aqui para a gente conseguir fechar e despedir ainda do pessoal. Mas tem uma pergunta aqui que é importante. O que você acha dos sistemas de cotação? A pergunta que está aqui Esse aqui não foi nomeado, mas está no nosso chat aí também. O que você acha do sistema de cotação? E tem mais uma ainda, tá? Então eu vou pedir para você ser sucinto, que eu vou te lançar mais uma pergunta aí. Não, bacana. No sistema de cotação, a gente vê que ele tem muito êxito, Matheus, no que ele se propõe a fazer, principalmente para o medicamento propagado, para o OTC, MIP. Isso eles conseguem entregar com muita eficiência. Lembrando que o que é operação logística da indústria tem que ser na mão do representante da indústria. Não pode passar lá, tá, gente? Não pode passar lá. Agora, no que diz medicamento genérico e similar, a gente precisa prestar atenção. Eu vou citar um exemplo prático aqui. Uma drogaria trabalha lá com dipirona do laboratório X. E ela manda para cotação essa dipirona do laboratório X. O sistema vai buscar lá o preço. Mas se a distribuidora, se a distribuidora, no caso, tem uma dipirona do laboratório Y mais barata, o cliente está perdendo a oportunidade. E Beleza. isso a gente tem que tomar muito cuidado, que para medicamento genérico, para similar, para o trade, né? Desculpa a expressão, para o trade, a gente tem que ter uma outra fórmula, né? É o que eu falei, tentar negociar na segunda quinzena, trazer o pessoal da indústria, trazer o pessoal da distribuição para dentro do nosso negócio. Lógico que agora o momento não permite, né? A gente receber ninguém dentro do nosso negócio, mas a gente tem que criar um elo com esse pessoal aí, principalmente do genérico e do trade, e aproveitar as melhores oportunidades. Sistema de cotação muito eficiente para medicamentos propagados, OTC e MIPs. Legal. E daí, Zé, a última pergunta nossa aqui, estou na contagem regressiva do tempo, porque o Instagram não dá nem a oportunidade da gente desistir, ele já desliga direto, então, só para a gente encerrar, qual a pergunta do Júlio Edson, de Carvalhópolis, qual a melhor forma de comprar as faltas, ainda é pela curva ABC ou não? Existem duas fórmulas hoje que a gente vê que são as mais utilizadas. A curva ABC e a reposição. Né? Todas as duas, se elas estiverem bem parametrizadas dentro do teu sistema de gestão, elas vão ser efetivas. Tá? Não tem segredo. Isso aí a nossa equipe aqui trabalha muito bem. Não vou falar que uma é melhor que a outra, porque as duas são efetivas. Desde que o seu cadastro de produtos, o seu cadastro de laboratório, o seu cadastro de curva esteja eficiente, tá? E aí o cadastro de curva ele requer um pouco mais de cuidado, que você tem que fazer uma análise quase que diária para saber o que é a curva A, o que entrou na B, o que foi para C, o que era da C e veio para A. Então ele requer um pouco mais de cuidado. Pela reposição é mais tranquilo, né? A gente coloca lá o período de análise e nos dá o resultado. Lembrando que pela reposição, o sistema ele tem que nos dizer também quais são os itens que estão parados. Então a gente vai lá colocar lá, né, um período. Vou analisar 30 dias de medicamento X.
É importante, ele vai dar para a gente o resultado da venda, mas e os itens que estão parados. Então a gente tem que tomar esse cuidado também, tá, pessoal? Beleza, Zé. Então, para a gente fechar com chave de ouro, dicas preciosas sua aí. E como é habitual aqui na Universidade da Farmácia, no final de live a gente lança alguns desafios, pessoal que está nos acompanhando. E o tema, acho que chave, né, de hoje aqui da sua fala foi a questão do planejamento. E já emendando as suas considerações finais, os seus destaques, disso tudo que a gente conversou, retomar ali alguns itens, pelo menos 3 itens que tem que constar no planejamento de compras, por favor, e daí a gente vai despedir do pessoal. Então vamos lá então. Cadastro de produto muito bem organizado, é o principal, que tudo começa por ali, né? Um grupo de departamentos muito bem ajustado para o que eu proponho a trabalhar, né? E principalmente uma atenção muito grande nos produtos que sofrem operação logística da indústria. Esses que é a oportunidade de ouro para a gente atrair cliente dentro da nossa drogaria. Legal, bacana, Zé, obrigado demais, quero te agradecer de coração pela generosidade, por ser categórico, como nossos participantes aí colocaram no chat, né? De uma forma muito clara, falando dessas estratégias fundamentais. Obrigado, Zé, pela colaboração, por estar aqui conosco na Universidade da Farmácia. Seja bem-vindo sempre. Espero você em outras lives aqui conosco também. A todos que nos acompanharam aqui na Universidade da Farmácia, nessa aula de estratégia de compra hoje, de gestão comercial, o nosso conteúdo vai ficar gravado, está disponível no YouTube, está disponível no nosso Instagram. A nossa plataforma ela é gratuita, ela é aberta para que você possa acessar esse e outros tantos conteúdos relevantes que a gente já abordou aqui. Então, www.universidadedafarmácia.com.br. Nós estamos aqui para disseminar informação e conhecimento para a sua drogaria prosperar. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela participação, pelas perguntas. E aí, Zé, vou deixar você também despedir do pessoal aí, que aí a gente tem alguns segundos aqui ainda. Fica à vontade para despedir do pessoal. Obrigado, Matheus, pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Participando dessa live, a primeira, né? A gente nunca esquece. Obrigado a todos que estavam aqui conosco essa noite. A gente sabe, né? Dos afazeres aí, mas significa que todos que estão aqui têm um comprometimento com o resultado e esperam prosperar nos negócios. Conte conosco sempre, conte com a nossa equipe. A gente está aqui de braços abertos para melhor atender vocês e atender todas as expectativas. Legal, legal. Obrigado, Zé, mais uma vez. A todos que nos acompanharam, uma boa noite e a gente espera vocês na quinta-feira que vem com mais conteúdo de qualidade, com mais conteúdo relevante aqui na Universidade da Farmácia. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, Zé. Obrigado. Obrigado.